Eu havia percorrido várias fases cuja figura humana e os elementos da natureza pontuavam muito no meu trabalho, a semente, a planta, esse universo natural, das coisas naturais. Mas parei, tive um silêncio por um longo tempo e aí eu queria fazer alguma coisa que se relacionasse à poesia. Eu gosto muito do poema, gosto muito da poesia, aí foi que eu procurei o Joaquim. Ele estava trabalhando o Mallarmé, o poeta Mallarmé, e ele me presenteou com 13 poemas para que eu os ilustrasse. Os 13 poemas, traduzidos por mim, foram organizados numa espécie de edição imaginária composta de apenas 3 exemplares, dos quais resta apenas um, que está aqui comigo. São folhas soltas. A editora Clavicórdio, que fez a edição, apareceu apenas para editá-los e depois desaparece. Os poemas escolhidos por mim pertencem a diversas fases da obra do Mallarmé. A sua juventude, como o poema As Flores, o Azul, também da juventude dele, e poemas como Meus Livros Fechados, que é um dos últimos escritos por ele. Mes bouquins renfermés sur le nom de Paphos. Os meus livros fechados no nome de Paphos. Eu conversava por telefone de vez em quando com o Joaquim para ele me contar mais sobre aquele poema, para que eu chegasse num entendimento. Mas na hora de trabalhar tudo isso desaparecia e apareciam as figuras que para mim eram surpresa, constituía ali uma surpresa. É isso que o trabalho artístico tem que apresentar como resposta para o artista. Se não for uma surpresa, não é uma criação. A sua janela, encobrindo o velho sândalo já gasto, de uma viola cintilante, outrora com flauta e bandurra, está a santa pálida, expondo o velho livro desdobrado do Magnificat, jorrando, outrora em véspera e completas. Desse vitral de ostensório, que aflora uma harpa de anjo, feita com seu vôo da tarde, para a delicada falange do dedo, que sem velho sândalo, nem velho livro, ela estende sobre a instrumental plumagem, tal musicista do silêncio. O Santa, o poema Santa, que é um vitral, que Mallarmé coloca como uma referência a um vitral, eu faço uma citação de Leonardo da Vinci, e depois eu fiquei sabendo que Mallarmé gostava de Leonardo da Vinci. Mas eu faço algumas citações, um citacismo, vamos dizer assim, que é o caso do jovem, é um nome complicado, o jovem viridente hoje, ele falou o nome correto, mas é uma coisa mais ou menos assim. Eu faço uma citação de Luca della Robbia. O Luca della Robbia tem um coral, os meninos cantores. E o poema surgia para mim como um som, uma música. E aí eu fiz essa citação em grafite e aquarela. E ele fala da pluma do cisne, e essa pluma aparece lá. Todo o seu colo expulsará essa branca agonia pelo espaço infligido ao pássaro que o nega,
mas não o horror do solo onde as plumas se prendem. Fantasma cujo puro brilho a este lugar designa, ele se imobiliza no sonho frio do desprezo que verte em meio ao exílio inútil o cisne. Então, o que aconteceu? Eu comecei a procurar vários materiais diferentes que coincidisse com a riscagem numa superfície dura do giz pastel, do giz de cera. Eu usei muito a aquarela líquida, a Ecoline, e também a colagem. E a colagem até de flores secas na superfície do papel. A primavera malsã expulsou tristemente o inverno. Estação da arte serena, o inverno lúcido, e no meu ser, a que o sangue morno preside, a impotência se estira no longo bocejo. A impotência de escrever, a impotência diante da página branca, é outro elemento fundamental da temática do Mallarmé. Mallarmé é um poeta hermético, é um poeta simbolista, é um poeta considerado obscuro. Tel qu'en lui-même, enfin, l'éternité le change. Calmo bloco caído aqui de um desastre obscuro, que este granito, ao menos sempre indique seu marco aos negros voos da blasfêmia esparsos no futuro. Edgar Allan Poe, ao lado de Baudelaire, é o grande poeta que marca o nosso Mallarmé. O sol sobre a areia, ó combatente adormecida. O ouro de teus cabelos aquece um lânguido banho e, dissipando o incenso em tua face inimiga, mistura com os prantos uma tisana amorosa. Pelo gosto das artes plásticas, né, das artes gráficas, ou seja, eu acabei montando um livro de 3 tiragens apenas. E são ali escolhidas as letras, eu escolhi junto com o Joaquim, as letras parecem manuscritagens. E depois eu descobri que o Mallarmé escreve num leque. Eu achei aquilo muito bonito, um manuscrito. Eu tive alguns momentos com Wesley Luquili no ateliê e ele falava muito sobre Kandinsky. Eu fui absorver a escola de Kandinsky quando ele está ali como professor da Bauhaus, e então ele passa a formação composicional, o sentimento, a emoção. E isso aí eu jogo também como professora, eu jogo para os meus alunos.
sem o uso do objeto montado para que o aluno copie. Não, isso não. É uma forma que não existe, é um ponto no espaço que passa a ter o seu significado. E o ponto traz, ou não, uma figura, uma forma qualquer. L'azur, l'azur, l'azur. Os poetas normalmente pedem um céu azul, um céu luminoso, um céu, o céu do poeta. E o Mallarmé solicita nesse poema o advento de um céu escuro, de um céu tenebroso, de um céu coberto pela fumaça, pela fuligem das máquinas. Evidentemente, Mallarmé é um poeta que está vivendo no momento em que a sociedade industrial se manifesta com grande força, né, no final do século XIX, e apesar desse seu desejo do cinza, do apagado, o azul triunfa. E então ele termina o poema repetindo 3 vezes a belíssima palavra francesa para azul, que é azur. L'azur, l'azur, l'azur. O azul triunfa e deixa o poeta muito triste. La chair est triste, hélas, et je lis tous les livres. A carne triste ai de mim, e eu li todos os livros. Eu tenho momentos felizes na minha arte. É uma vida cheia de problemas, de muito trabalho, mas eu estive em Milão, na Academia de Brera, e lá eu vi um ensino academizante saindo daqueles momentos de academicismo para uma coisa nova. Isso também me trouxe, nunca fui acadêmica, mas me mostrou um caminho através da abstração, que foi também, volto ao Kandinsky, que a partir do nada se constrói o tudo. O ruivo Gladilo, com os cisnes de colo fino, e o divino loureiro das almas exiladas, rubro como o puro artelho do serafim, que o pudor de auroras esmagadas enrubesce. Vários artistas fizeram os poemas de Mallarmé, como Manet, Monet, a Berthe Morisot fez Mallarmé, o Renoir fez. Enfim, são caminhos diferentes, caminhos diversos. Gauguin também fez. Minha alma para a tua fronte em que sonha o doce irmã, um outono juncado de sardas, e para o céu errante de teus olhos angélicos, eleva-se tal um jardim melancólico, fiel, branco jorro d'água para o azul suspira. Eu comecei a me envolver e começaram a surgir figuras
na minha mente, na minha cabeça. E essas figuras eram fragmentadas, eram compartimentadas. O de unhas puras, por exemplo, eu comecei a desenhar e nisso surgiu uma confusão. Eu cobri a superfície toda de preto, cobri os desenhos e o preto, a escuridão, as nuvens negras passaram a prevalecer. Então ele usa a palavra ptiques, que é uma coisa nova para mim. O ptiques eu fiz em transfer e como desenho, como forma gráfica, ele aparece como colagem nessa superfície, onde eu faço uma autocitação também, porque eu recorto e colo um trabalho que eu já havia feito anteriormente. Cansado do repouso amargo, onde a preguiça ofende uma glória, porque abandonei um dia a infância adorável dos bosques de rosas sob o azul natural, e 7 vezes cansado do pacto duro de escavar durante a visita. Várias técnicas vão aparecendo com bastante liberdade, com bastante intimidade para com aquilo que eu estou fazendo. Aquilo me absorve durante muito tempo e, na verdade, eu fiz esses 13 poemas no prazo de 3, 4 meses. Quanta coisa eu teria para dizer, porque é uma vida longa. Eu tive um convívio com escultores também, com Bassano Vaccarini, que passou muito essa ideia da corporeidade, da imagem, da figura, mas sem influência nenhuma de ninguém, de nenhum professor, porque eu parto muitas vezes de textos que eu gosto muito. Eu gosto muito de um poeta chamado Guerra Junqueiro, que ele fala muito da flor, da semente, da planta, da terra, do galho, da nuvem, do pássaro, do ninho. Então, essas coisas fazem parte do meu universo artístico.